Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa 13ª aula de Cálculo 3. E hoje faremos a parte 2 do conteúdo da regra da cadeia. Então, nós temos aqui a nossa 13ª aula e hoje faremos a parte 2 do conteúdo da regra da cadeia. Então, gente, o que nós vamos fazer nessa nossa aula hoje é generalizar o resultado que nós apresentamos aqui na nossa última aula de Cálculo 3. Foi quando a gente fez aqui a parte 1, né, sobre a regra da cadeia. E para nós fazermos essa generalização, nós vamos ter que fazer algumas considerações. Então vejamos essas considerações. Então inicialmente nós vamos considerar aqui uma função g definida nesse subconjunto de R2 que eu estou denotando por A. Obviamente esse A pode ser o próprio R2, certo? E essa função g ela toma valores em R2. Então nós dizemos que essas funções são as funções vetoriais a valores vetoriais. E vamos notar que essa função g ela é definida da seguinte forma. Então, a cada ponto que nós pegamos em A, né, a cada par que nós tomamos no conjunto A, a imagem desse ponto pela g vai ser definida dessa forma, ou seja, nós vamos obter aqui também um par ordenado de R2. Agora, é importante que a gente note que tanto a primeira coordenada como a segunda coordenada são duas funções. Tanto a função u como a função v são funções definidas nesse conjunto A, né? Tendo em vista que esses pontos x e y são tomados em A. Então, para que essas funções façam sentido, é necessário que o domínio tanto da u como da v seja exatamente o conjunto A. Agora, vamos prestar atenção que cada uma dessas funções, tanto a u como a v, são funções, né, definidas em A, mas tomando valores em R. Né? Nós temos que isso aqui é um número real, isso aqui também é um número real. Agora nós vamos considerar a função f, definida aí nesse conjunto B, que é um subconjunto de R2, podendo, obviamente, o B ser o próprio R2, e tomando valores em R. São as funções vetoriais a valores reais. E essa função f ela é definida por meio dessa regra. Né? Então, a cada par RS que nós tomamos em B, a imagem desse par pela f é um número real que eu estou denotando por z, e z é obtido por meio desta regra aqui. Nós vamos considerar ainda que tanto o conjunto A como o conjunto B sejam abertos de R2. E essa consideração nós vamos fazer não é para que garantirmos aqui a composta da F com a G. Não. Nós vamos assumir que A e B sejam abertos só por conta da derivada da composta, só por conta da regra da cadeia. Ok? Nós vamos assumir também que a imagem desse conjunto A pela G esteja contida em B, ou que seja igual a B. Né? E esta condição, sim, essa aqui é para nós garantirmos a composta de f com g. Então, tendo em vista essas considerações, gente, nós podemos definir uma terceira função, que eu estou denotando aqui por f maiúsculo, sendo essa função a composta de f com g, que nós denotamos dessa forma, e geralmente a gente chama de f bola g. E essa função composta ela é definida da seguinte forma. O domínio dela é exatamente o conjunto A, certo? E ela toma valores em R. E como é que ela é definida? Então, a cada par que nós tomamos em A, a imagem desse par pela F é um número real que nós estamos denotando por Z, Z sendo dado por essa igualdade aqui. Ok? Agora, essa segunda igualdade aqui, ó, é só por conta dessa igualdade. Então, nós trocamos a F por F maiúsculo, né, por F bola G. Então, temos essa igualdade. Essa outra igualdade aqui é apenas a definição de composição. Né? Então, a f bola g aplicada a xy, isso é igual a f aplicada a g de xy, isso é por definição. E essa última igualdade aqui é tendo em vista a definição da função g, que é definida dessa forma. Ok? Agora, para que a gente entenda melhor aqui essa composta, eu decidi aqui, mais uma vez, né, trazer um diagrama, ok? Porque esse diagrama ele ilustra perfeitamente como é que é formada essa composição. Então, nós temos aqui a nossa função g, definida aqui nesse conjuntinho A, certo? E o que é que a g faz? A g vai tomar pontos de A e vai levar em B, ok? Por conta dessa condição aqui. Então, essa condição está nos dizendo que qualquer ponto que nós tomarmos em A imagem desses pontos pela g serão pontos de B. E como a nossa função f está definida em B, certo? Então, a f pega pontos de B e leva na reta.
Então, de acordo com essas considerações, gente, nós podemos formar, né, a nossa função composta de f com g, a chamada f bola g, que nós estamos denotando por f maiúsculo. E essa função é definida como: o domínio dela é o conjunto A, aqui, e o contradomínio dela é a reta toda, está aqui. E essa função ela é definida conforme nós escrevemos aqui acima. Ok? Então, por meio desse diagrama, a gente consegue perceber claramente que não é só possível, né, nós termos a composta de f bola g, mas a gente sabe identificar claramente quem é o domínio dessa função e quem é o contradomínio dessa função. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora, gente, é apresentar um teorema que nos dá a regra da cadeia para essas funções aí, para essa composta, né, de f com g. Então, para isso, vamos considerar as funções. A função g definida dessa forma, conforme ilustramos no início da aula. A função f definida dessa maneira. Nós vamos considerar a e b abertos de R2. Vamos também considerar que g aplicada a A vai estar contido em B ou vai ser o próprio B. Né? E com essa consideração, a composta de f com g está garantida. Só que, além dessas considerações, nós vamos acrescentar duas hipóteses. Um é que essa função f ela vai ser diferenciável em B, e isso significa dizer que ela é diferenciável em todos os pontos de B, e que essas funções u e v, que estão definidas em A, que elas também são diferenciáveis em A, ou seja, elas são diferenciáveis em todos os pontos de A. Então, desde que todas essas considerações aqui ocorram, certo? Então, o que é que a gente pode garantir? A gente pode garantir que a composta de f com g, que nós estamos denotando por essa letra aqui, f maiúsculo, ela, além de ser diferenciável em A, né, vamos lembrar que essa f tem domínio no conjunto A. Além disso, as derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y são obtidas mediante essas duas fórmulas aqui. Então, aqui nós temos a derivada parcial de f em relação à variável x, é descrita por essa fórmula, e a derivada parcial de f em relação à variável y, que é descrita por essa fórmula. Agora, vamos notar aqui o seguinte, vamos notar como é que foi formada aqui essa fórmula aqui, ó. A derivada parcial de f em relação à variável x, aqui, ela vai ser igual a derivada parcial dessa função f em relação a u, tá aqui, vezes a derivada parcial de u em relação a x, tá aqui, mais a derivada parcial dessa função f em relação a v, tá aqui, vezes a derivada parcial de v em relação a x, tá aqui. E aí nós obtemos essa fórmula. Para nós obtermos agora a derivada parcial dessa função f em relação à variável y, nós fazemos o seguinte, né? Nós calculamos a derivada parcial aqui, ó, dessa função f em relação a u, tá aqui, vezes a derivada parcial de u em relação a y, tá aqui, mais a derivada parcial de f em relação a v, tá aqui, vezes a derivada parcial de v em relação a y, tá aqui. E, gente, mostrar essas duas fórmulas, demonstrar, né, a validez dessas duas fórmulas é muito simples. Basta nós usarmos o resultado que nós encontramos na nossa última aula, lá no Teorema 1, que era a fórmula 0.4. Então, por exemplo, se eu quero calcular essa derivada aqui, você vem aqui nessa função, considera, por exemplo, a variável y constante, tá? Então, quando eu faço isso, eu considero a variável y constante, então essa função u passa a ser função apenas da variável x, essa função v também passa a ser função apenas da variável x. E aí nós aplicamos a regra da nossa última aula, que é a fórmula 0.4. Para nós encontrarmos aqui essa derivada parcial, o processo é o mesmo. Só que agora, como eu estou derivando essa função em relação à variável y, nós vamos considerar a variável x como constante. Portanto, essa função u, né, tanto u como v, passarão a ser funções apenas na variável y, tendo em vista que x é constante. E aí nós aplicamos também a fórmula 0.4 da nossa última aula para encontrar esta fórmula aqui, ok? Então eu coloquei esse processozinho aqui, esse comentário eu fiz aqui na prova, e se vocês quiserem realmente chegar a essas fórmulas, é só seguir o que está escrito aqui, ok? É super simples. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu trouxe uma observação aqui, gente, apenas para retratar a generalização do resultado regra da cadeia. Então, vamos lá. Então, vamos considerar que a nossa função f agora, essa função f do nosso teorema 1 aqui, olha, é uma função apenas a duas variáveis.
ok? Uma função apenas a duas variáveis, ok? Agora, a nossa função f aqui, ó, ela vai ser uma função considerada ó, a n variáveis. Tá? E vamos considerar que essa função f ela é diferenciável nessas n variáveis. E vamos considerar também agora que cada uma dessas n variáveis, certo? São variáveis, né? São funções dessas m variáveis. Ok? E mais, que cada uma dessas n variáveis, elas sejam diferenciáveis nessas m variáveis. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que essa função f, ela é uma função a n variáveis, mas cada uma dessas n variáveis é função de m variáveis. Ok? Então, na verdade, essa função f, ela é função de t1, de t2, até tm. E, consequentemente, certo? Nós podemos perguntar qual é a derivada dessa função f em relação a t1. Qual é a derivada dessa função f em relação a t2? E assim sucessivamente, até a derivada parcial de f em relação a tm. O que eu coloquei aqui, gente, foi a fórmula geral. Tá? Então, essa fórmula aqui, gente, ela descreve, na verdade, m fórmulas. Veja que o índicezinho j aqui, ele varia de 1 até m. Então, por exemplo, se eu quero calcular a derivada parcial dessa função f em relação à variável t1, é só eu vir nessa fórmula e colocar j igual a 1. Então, j igual a 1 aqui, j igual a 1, j igual a 1, e assim sucessivamente até j igual a 1 aqui. Ok? Se eu quero calcular agora a derivada parcial dessa função f em relação à variável, né, t2, então eu venho aqui e coloco j igual a 2. E aí eu tenho uma fórmula. Então, gente, só para efeitos de comentário, como é que seria a derivada parcial dessa função f em relação a essa variável t1 aqui? Então, pela regra da cadeia, nós temos a derivada parcial de f em relação à variável t1 será igual a derivada parcial de f em relação a x1, tá aqui, vezes a derivada parcial de x1 em relação a t1, tá aqui, mais a derivada parcial de f em relação a x2, tá aqui, vezes a derivada parcial de x2 em relação a t1, tá aqui. E assim sucessivamente, mais reticências, mais a derivada parcial de f em relação a xn, tá aqui, vezes a derivada parcial de xn em relação a t1, tá aqui. Ok? E se nós fizermos o j variar de 1 até m, nós vamos obter aqui o quê? M derivadas parciais, que são exatamente as derivadas parciais de f em relação a t1, t2, reticências até tn. Então, esse resultado aqui, gente, é o resultado mais geral possível. Ele engloba todas as composições possíveis. Ok? Bom, e o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer exemplos. Ok? Para ilustrar a regra da cadeia para essa nossa classe de funções dessa aula de hoje. Então, nesse exemplo 1 aqui, gente, que eu estou trazendo, então é dada essa função f, né, a função f definida dessa forma. Percebam que essa função f aqui, gente, ó, é uma função que pega pontos de R2 e leva na reta, né? Porque se eu somar, né, todas essas parcelas aqui, nós vamos ter um número real. Então, essa função f ela está exatamente nas características, né, das considerações do início da aula. E vamos considerar aqui, ó, que tanto a variável x como a variável y são função de outras duas variáveis. Percebam que x aqui, ó, por ser igual a r cosseno θ, então x tanto é função de r como função de θ. E y por ser igual a r seno θ, y tanto é função de r como função de θ. Ok? Então nós temos f função a duas variáveis, sendo que cada uma dessas variáveis é função de outras duas variáveis, aqui no caso r e θ. E ele quer que a gente mostre que a derivada parcial dessa função f em relação a r é 2r e que a derivada parcial de f em relação a θ é dθ. Ok? É claro que a gente poderia fazer esse problema de dois modos diferentes. O primeiro modo, né, que eu não fiz aqui, era o seguinte. Era substituir, né, a variável x por essa expressão. Substituir onde tiver x aqui, substituir por essa expressão. E onde tiver y, substituir por essa expressão. E aí nós vamos encontrar já uma função em r θ. E aí é só derivar parcialmente em relação a r e em relação a θ.
Mas o nosso objetivo aqui hoje é treinar a regra da cadeia. Então nós não vamos fazer isso, ok? Então vamos lá, vamos usar a regra da cadeia. Então a nossa função f é definida dessa forma, né? A função x e a função y são funções de rθ. Então como é que a gente calcula, por exemplo, a derivada parcial dessa função em relação a r? Aqui. Então pela regra da cadeia, gente, ó, vamos olhar para cá, para facilitar. Tá? Então, ó, eu quero calcular a derivada dessa função ó, em relação a r inicialmente. Então como é que a gente faz pela regra da cadeia? É só olhar a fórmula 0.1. Então vai ser a derivada de f em relação a x, derivada parcial, né, de f em relação à variável x, está aqui, vezes a derivada de x, está aqui, em relação a r, tá aqui, mais a derivada parcial de f em relação a y, está aqui, vezes a derivada parcial de y em relação a r, está aqui. Então, estabelecida essa fórmula, que é exatamente a fórmula 0.1 da aula de hoje, agora é só fazer o cálculo de cada derivada parcial separadamente. Então, por exemplo, derivar parcialmente aqui f em relação a x. Eu vou vir aqui na regra que define a f e vou derivar. Então, derivando aqui f em relação a x, nós vamos encontrar essa expressão. Derivando agora parcialmente x em relação a r, só vir aqui derivar parcialmente x em relação a r. Então, a derivada vai dar cosseno θ. Mais, aqui. Agora, a derivada parcial de f em relação a y. É só chegar aqui e derivar essa função f parcialmente em relação a y. Nós vamos encontrar essa expressão. Vezes, aqui, vezes a derivada parcial de y em relação a r. Que no caso aqui é seno θ. Ok, gente? E o que é que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos substituir onde tem y e onde tem x. Nós vamos substituir por quem? Por essas expressões que definem x e definem y. Então, nós saímos dessa expressão e escrevemos essa. E o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós só vamos manipular aqui, tá? Multiplicar para simplificar as expressões. Então aqui, ó, vamos multiplicar cosseno θ por esse quociente aqui, nós vamos obter esse. Multiplicando cosseno θ por essa expressão, nós vamos obter essa expressão. Aqui, olha, nós vamos cancelar já esse r com um r aqui, por isso que apareceu apenas 1 sobre r. E vamos multiplicar seno θ por cosseno θ, então apareceu aqui. Né? E aqui fica o próprio seno ao quadrado θ, mais, e aqui nós vamos multiplicar para aparecer essa expressão. E aí, gente, nós vamos só simplificar. Olha só, essa expressão aqui eu repeti, está aqui, ok? Essa expressão aqui agora, olha só. Vamos lá, essa expressão aqui, olha, eu cancelei esse seno θ com um seno θ aqui, então fica só um cosseno θ sobre seno θ, está aqui. Aqui já tinha menos 1 sobre r, está aqui. Né? E aqui eu coloquei o 2R em evidência. Então, quando eu coloco o 2R em evidência aqui, o que é que acontece com o 2R em evidência? Nós vamos obter essa expressão aqui. Ok, gente? Agora vamos notar o seguinte, olha. Primeiro que esse quociente aqui é exatamente igual a esse quociente. Então, cancela esse com esse. Né? Um é positivo e o outro é negativo. E a gente sabe que da identidade fundamental da trigonometria, que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Portanto, vai ficar 2r vezes 1, 2r, como a gente tinha, né, colocado no início do exemplo. Agora vamos calcular aqui essa derivada parcial, né, a derivada parcial de f em relação a θ. Ok? Essa notação aqui, gente, é de cossecante, tá, ok? Isso aqui é menos cossecante ao quadrado de θ. Então vamos calcular essa derivada. Para isso a gente vai utilizar, né, aquela fórmula 0.2 dessa nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Então a derivada parcial de f em relação a θ vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a θ, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada parcial de y em relação a θ. Então essa derivada a gente já calculou, né? A gente já calculou essa derivada, tá aqui ela, ó. Essa derivada e essa derivada já foram calculadas. É essa e essa respectivamente, que é o que nós temos aqui. Essa e essa. E aí, derivando agora x com relação a θ, é só ver quem é x. Quem é x? Ó. Vamos derivar x com relação a θ. Então, vamos notar que r é constante. Então, aqui vai derivar cosseno θ em relação a θ, portanto, menos seno θ. Então, a derivada parcial de x em relação a θ vai ser menos r seno θ, que é o que nós temos aqui. Né? E essa derivada parcial de y em relação a θ, nós temos aqui a variável y definida dessa forma. Então, o r é constante, então a derivada parcial de y em relação a θ vai ser r cosseno θ, que é o que nós temos aqui, ok?
Então, gente, o que nós fazemos agora é só o quê? Vamos substituir y e x, né, pelas expressões que definem y e x. Então, vamos obter essa igualdade. A próxima igualdade nós apenas vamos multiplicar aqui, né, para simplificar as expressões. Então, multiplicando aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, esse r cancela com esse r, esse seno θ cancela com esse seno θ, vai ficar apenas menos 1. Tá aqui. Esse menos aqui com esse mais vai dar menos, então fica 2r vezes r dá 2r2, cosseno θ, seno θ, tá aqui. E agora aqui nós vamos multiplicar o seguinte, olha, esse r por esse r vai dar r2, e esse cosseno θ por esse cosseno θ vai dar cosseno ao quadrado. Então fica essa expressão aqui, e multiplicando essa por essa, nós vamos obter essa expressão aqui, ok? Aqui eu fiz apenas repetir, ó, não fiz nada demais, ok? Aqui o que foi que nós fizemos? Aqui, olha, eu cancelei esse R2 com R2, e eu vou substituir, ó, vou colocar o menos em evidência para cá, e vou substituir o cosseno quadrado θ por 1 menos seno quadrado θ. Certo? Aqui eu só fiz repetir. E aqui, gente, olha só. Essa expressão aqui, olha, ela é exatamente igual a essa, porém com sinais contrários. Portanto, nós cancelamos essa expressão com essa expressão. Então, aqui fica menos 1, ok? Então, aqui está menos. Agora, 1 sobre seno quadrado θ é cosseno quadrado θ, menos seno quadrado θ sobre seno quadrado de θ dá 1. Ok? Então, vai ficar, para finalizar, menos 1, menos por mais dá menos por menos dá mais, aqui fica 1. Então, esse menos 1 cancela com esse 1 e resta menos cossecante ao quadrado de θ, conforme tínhamos afirmado aqui no início do exemplo 1. Ok? Então, embora esse exemplo 1 possa ser resolvido se nós substituirmos diretamente as variáveis x e y aqui, né, obtendo o f em função de rθ e aí calcular as derivadas parciais, eu preferia aqui fazer pelo segundo modo, que é usando as fórmulas obtidas no Teorema 1 da aula de hoje, ok? Agora vamos para um exemplo 2. Esse exemplo 2, a gente já não pode tentar substituir as variáveis para resolver diretamente. Por quê? Vamos ver aqui. Então, a nossa função u aqui, ó, ela é definida por meio dessa forma aqui, ó, f aplicada a x mais at, vírgula y mais bt, onde esse a e b são números reais, são constantes. Ok? E ele pede para a gente mostrar o seguinte, ó, mostrar que essa função u, que ela é solução dessa equação aqui, a derivadas parciais. Mostrar que é solução, gente, significa dizer o seguinte, que ao calcular a derivada parcial de u aqui em relação à variável t, essa igualdade aqui ocorre. Certo? Isso significa mostrar que essa função ela é solução dessa equação diferencial parcial. É mostrar que ao substituir a derivada parcial de u em relação a t, calculado por meio dessa função f, nós vamos obter exatamente essa expressão aqui. Ok? Então vamos perceber inicialmente que essa função f aqui, ó, nós não temos a expressão que define a f. Certo? Como a gente tinha no exemplo 1. Aqui a gente não tem a expressão que define a f. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, nesse momento. Percebam que a gente está tomando agora aqui, ó, usando outras letras. A gente não pode ficar preso naquela fórmula do Teorema 1, né? No caso, as fórmulas das derivadas parciais, aquelas letras e notações que nós utilizamos lá. A gente aqui precisa entender o funcionamento da regra da cadeia. Por quê? Porque as variáveis que nós vamos trabalhar no dia a dia, elas vão variar. Não necessariamente a gente sempre vai trabalhar com f, com g, com x, com y. Então, por conta disso, é necessário que a gente passe a entender como é que a gente, na prática, utiliza a regra da cadeia, né? Utiliza aquelas fórmulas 0.1 e 0.2, para não ficarmos presos a apenas aquelas notações. Então, vamos lá, gente. Para a gente resolver esse problema, vamos começar fazendo o seguinte, olha. Eu vou chamar essa expressão aqui, ó, x mais at de r. E vou chamar essa expressão aqui, y mais bt, de s. Então, a nossa função u, ó, ela vai ser função f de rs, né, aqui, olhando aqui como r e olhando aqui como s. E, por sua vez, r é função de x e t, e s é a função de y e t. Então, nós temos uma função f, há duas variáveis aqui, no caso, a r e s, e cada uma dessas duas variáveis, função ó, de x, aqui no caso r de x e t, e s de y e t. É como se aqui não, a variável y não aparecesse, fosse 0y, e aqui é como se a variável x não aparecesse, considerando 0x.
Tá? Então você pode entender que R é função de x, y e t. E S é função de x, y e t. Ok? Só que aqui o y aparece como 0 vezes y e aqui o x aqui aparece como 0 vezes x. Ok. Então vamos lá. Vamos calcular essa derivada aqui. Ó. Então, calcular a derivada parcial de u em relação a t. Então, como é que a gente faz essa conta? Então, vamos lá. U é definido dessa forma. F é função de R e S, sendo R função de x, y, t e S função de x, y, t, por meio dessas regras aqui. Então, vamos lá. Então, qual a derivada parcial de u em relação a t? Então, vai ser igual a derivada parcial de u em relação a R vezes a derivada parcial de R em relação a t, mais a derivada parcial de u em relação a S, né, vezes a derivada parcial de S em relação a t. Tá tudo aqui, ó, escrito nessa forma aqui. Eu estou seguindo apenas a regra que foi estabelecida ali em 0.1, no Teorema 1 da aula de hoje, mas obviamente aqui a gente está trabalhando com outras letras, com outras notações. Mas em essência a fórmula é a mesma. Então, gente, aqui vai ficar ó, a derivada parcial de u com relação a t, que é o que nós queremos calcular, né? Na verdade, a gente quer mostrar essa igualdade. Bom, agora nós não temos como calcular a derivada parcial de u com relação a r imediatamente agora, né? Porque não foi definida a função f. Mas a gente tem como calcular a derivada parcial de f em relação a t. E a derivada parcial de r em relação a t, certo? Então, a gente considera as outras variáveis constantes. Então, aqui no caso, vai dar apenas um número real A. Então, a derivada parcial de u em relação a S, nós não temos como calcular, porque a gente não sabe como é que a função f é definida em termos de R e S. Mas a derivada parcial de S em relação a t, a gente tem como calcular por conta dessa definição aqui. E eu derivando parcialmente, né, S em relação a t, nós vamos obter, né, o número real B. Okay? Então, vamos guardar aqui essa fórmula. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular agora cada uma dessas derivadas parciais aqui. Ó. Derivada parcial de u em relação a x, derivada parcial de u em relação a y. Vamos calcular a primeira. Então, a derivada parcial de u em relação a x, né, vai ser, olha, a derivada parcial de u em relação a r, tá? Só olha para cá, a derivada parcial de u em relação a r, e multiplica a derivada parcial de r em relação a x. Né? Aí tem mais a derivada parcial de u em relação a S, né, tá aqui, vezes a derivada parcial de S em relação a x. Bom, essas derivadas aqui nós não temos, né, derivada parcial de u em relação a R nós não temos, e essa também nós não temos, mas nós temos a derivada parcial de R em relação a x, ó, é dada por essa igualdade aqui, então a derivada parcial de R em relação à variável x é 1, tá, aqui, e a derivada parcial de S em relação a x, ó, aqui não aparece a variável x, portanto é zero. Tá? Então, por conta desse zero aqui, então, toda essa parcela desaparece, né? E essa soma aqui fica apenas ó, a derivada parcial de u em relação a r. E, finalmente, vamos calcular, gente, essa derivada aqui, ó, derivada parcial de u em relação à variável y. Tá aqui. Tá? E o processo é exatamente o mesmo. Então, nós vamos derivar parcialmente u em relação a r, vezes a derivada parcial de r em relação a y, né? Então, a derivada parcial de u em relação a r, vamos derivar a r em relação a y, tá? Tá aqui, mais, tá aqui, a derivada parcial de u em relação a s, tá aqui, vezes a derivada parcial de s em relação a y, tá aqui, tá? Então, essa derivada nós não temos, essa aqui também nós não temos, mas a gente sabe que essa derivada é zero, olha. Olha como é que é R. R é definido dessa forma. Então, a derivada parcial de R em relação à variável y é zero. Ok? Então, é zero. Enquanto essa derivada aqui é 1. A derivada parcial de S em relação a y é 1. Ok? Então, aqui vai, nessa soma aqui, essa parcela vai ser zero. E aqui vai restar apenas a derivada parcial de u com relação a S. E aí, para finalizar, gente, nós vamos substituir, olha, essa igualdade aqui em 0.4 e essa igualdade aqui em 0.5, aqui, ó. Aqui, ok? Nós vamos, ó, a derivada parcial de u em relação a r está aqui. A gente mostrou que é igual a derivada parcial de u em relação a x, é só substituir aqui. E, finalmente, ó, a derivada parcial de u em relação a s está aqui, é igual a derivada parcial de u em relação a y,
a gente substitui aqui. E com essas substituições, essa igualdade 0,3 se transforma nessa igualdade. E essa igualdade, gente, era exatamente, né, a igualdade que a gente queria mostrar lá no início do exemplo 2. Ok? E para nós finalizarmos essa aula, nós vamos fazer agora um terceiro exemplo, só que esse exemplo aqui ele é um probleminha. Na verdade, eu quis trazer um probleminha. Vamos ler aqui o probleminha e vamos resolver esse probleminha. Então é dado o seguinte, olha. Um lado de um triângulo está aumentando a uma taxa de 3 centímetros por segundo, taxa de variação, né? Aqui então é o comprimento de um lado, né, variando em relação ao tempo. E um segundo lado está decrescendo a uma taxa de 2 centímetros por segundo. Então um dos lados está diminuindo, né, a taxa de 2 centímetros por segundo. Aí ele diz o seguinte, se a área do triângulo permanece constante, ou seja, embora os lados estejam variando, mas a área não, ele pergunta o seguinte, a que taxa varia o ângulo entre os lados, né? Que lados? O lado que está aumentando com o lado que está diminuindo, né? Então a que taxa está variando o ângulo entre os lados, quando o primeiro lado, né, mede 20 centímetros de comprimento, o segundo mede 30 centímetros de comprimento e o ângulo é exatamente π sobre 6. Então vamos lá, gente. Coloquei aqui esse triângulo para facilitar o nosso entendimento. Então eu coloquei aqui nesse lado aqui como sendo o lado A, nesse lado aqui como sendo o lado B, e eu vou assumir aqui que esse lado A é o lado que está aumentando e esse lado B aqui é o lado que está diminuindo, tá? Obviamente, como A e B estão variando, um está aumentando, o outro está diminuindo, obviamente o comprimento desse lado aqui também vai variar, esse ângulo aqui também vai variar, ok? Agora é importante nós notarmos que esse ângulo aqui, ele não vai permanecer constante. E ele vai variar por quê? Porque ele exige no problema que a área desse triângulo permaneça inalterada, seja constante. Tá? Então, se nós estamos aumentando aqui o tamanho desse lado A, estamos diminuindo aqui o tamanho desse lado B, e a área permanece a mesma, então nós vamos ter que, né, vai ter que variar todos os ângulos internos e também esse lado. Se bem que para o problema aqui em si, nós não estamos interessados nesses dois ângulos nem nesse lado. Ele apenas pede para nós determinarmos como é que varia o ângulo. Ou seja, qual é a taxa de variação desse ângulo quando esse lado A está aumentando, esse lado B está diminuindo, e essa taxa de variação sendo calculada em que momento? Né? Quando o lado que está aumentando estiver em 20 centímetros, o lado que estiver diminuindo estiver com 30 centímetros, tá? E o ângulo θ foi exatamente π sobre 6. Então nós queremos medir aqui a taxa de variação do ângulo, ou seja, como é que esse ângulo varia no decorrer do tempo, tendo em vista que o lado A e B estão mudando de tamanho, né? Um está aumentando e o outro está diminuindo. Então, gente, para resolvermos esse problema, nós vamos ter que fazer aqui algumas considerações. Então, a primeira consideração eu vou chamar essa área dessa letra maiúscula A aqui, ok? E pelo que foi dado no problema, esse A aqui ele é constante, ou seja, por mais que o tempo passe, que o tempo transcorra, né, e esses lados mudem de tamanho, e esse ângulo também mude, mas a área permanece constante, mesmo com a variação do tempo, ok? Então, gente, aqui eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que esse lado A é o que está aumentando, o lado B é o que está diminuindo, portanto, pelo que foi dado aí, a taxa de variação de A em relação ao tempo é 3 centímetros por segundo. A taxa de variação de B em relação ao tempo é menos 2 centímetros por segundo. Obviamente, esse menos é porque o B está diminuindo, né? Aqui ficou mais porque o A está aumentando. Vamos notar aqui também que essas unidades aqui elas devem ser iguais, né? Com centímetros por segundo, aqui centímetros por segundo. Tá? E a gente quer determinar o que? A taxa de variação de θ em relação ao tempo, quando A for 20 centímetros, B for 30 e θ for π sobre 6. Ok? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para resolver esse problema é o seguinte. Eu preciso encontrar uma fórmula, né, em que eu possa calcular a área de um triângulo e que essa fórmula esteja envolvida os dois lados e o ângulo correspondente a esses dois lados. A fórmula é essa, né, gente? Essa fórmula aqui a gente aprendeu ela lá no ensino médio, quando a gente estudava trigonometria. Então, a gente aprende essa fórmula lá. Então, aqui ó, a área
ela é calculada por meio de quê? Da medida de dois lados, e esse ângulo θ aqui é o ângulo correspondente a esses dois lados, ok? Então nós vamos usar, gente, essa fórmula para determinar essa taxa de variação de θ em relação a t, ok? A gente precisa entender o seguinte, olha, que esse A aqui, ele é uma função de t, por quê? Porque o A varia com o tempo. O B também é função de t, por quê? Porque o B varia com o tempo. E o θ também é função de t, por quê? Porque à medida que o tempo passa, o ângulo também varia. Então, na verdade, esse A aqui, olha, né, dado por essa fórmula aqui, ele é uma função de, ele é função a três variáveis, A, B e θ, mas cada uma dessas variáveis é função da variável t. Tá? Então, é por isso que aqui a gente resolve esse problema utilizando a regra da cadeia. Então, gente, vamos derivar aqui. Vamos derivar aqui agora em relação a t. Tá? Tendo em vista que a gente quer calcular essa derivada aqui. Ok? Então, vamos vir aqui e vamos derivar em relação a t. Então, nós temos a derivada de A em relação a t. E, obviamente, gente, A como função de t, tá, é função de uma variável. Por isso que a notação aqui, é a notação de Leibniz. Nós usamos aqui um B, né, para representar a derivada de A em relação a t. Ok? Então, o meio aqui é constante, eu coloquei em evidência. E aqui eu tenho um produto, olha. A vezes B vezes seno de θ. E cada um desses termos aqui, gente, depende de t. Então, nós temos um produto aqui com três fatores. Então, aí como é que eu vou usar a regra da derivada aqui? Então, eu vou primeiro considerar esses dois aqui e vou derivar como se fosse o produto de AB por seno θ. Então, fica a derivada do primeiro aqui, desse primeiro terminho aqui, considerado como se fosse um apenas, vezes o segundo, mais esse termo vezes a derivada do segundo. Agora, quando nós chegarmos aqui, o que é que nós vamos fazer? Aqui nós vamos aplicar a regra do produto novamente. Ok? Então, aqui eu só fiz repetir, e aqui eu apliquei a regra do produto, que está aqui. Então, fica a derivada de A em relação a t vezes B, está aqui, mais A que multiplica a derivada de B em relação a t, está aqui. Vezes seno θ, tá? E aqui, eu repeti o AB, agora vamos notar aqui o seguinte, olha. A derivada de seno θ em relação a t não é cosseno θ, tá? Apenas. Vai ser cosseno θ vezes dθ dt. Percebam que se aqui fosse θ, então essa derivada seria apenas cosseno θ, tá? Mas aqui nós estamos derivando, olha, o seno de θ em relação a t, porque a gente sabe que esse θ depende de t. Portanto, o que nós vamos usar aqui é a derivação implícita, que nós aprendemos lá no curso de cálculo 1, ok? Então, essa derivada aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada do seno de θ em relação a θ, portanto, cosseno θ, vezes a derivada de θ em relação a t. E essa derivada aqui é justamente a que a gente quer determinar. Então, gente, para nós finalizarmos o nosso problema, nós vamos só substituir. Substituir porque nós temos essa informação, nós temos essa, nós temos essa, nós temos essa. Nós sabemos o θ, né? Temos todas essas informações, aqui as informações, ok? E nós sabemos que A é constante. Como esse A é constante, essa derivada é zero. E substituindo todas essas informações aqui, gente, nessa fórmula, essa fórmula se transforma no seguinte, Essa fórmula se transforma nisso aqui. Tá ok? E aqui, gente, olha, todos aqui são números, ok? São números, e exceto dθ dt, que é o que a gente quer determinar, né? Que é a taxa de variação de θ em relação a t. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui é apenas simplificar. Aqui é só fazer conta. E fazendo essa conta e simplificando, nós vamos obter que dθ dt é dado por meio desse número aqui, portanto, o θ está diminuindo, né? Esse menos está dizendo isso, que a taxa de variação, quando o A aumenta, o B diminui, né? O θ também está diminuindo, ok? E vamos notar aqui, nessas condições aqui, né? Quando A for 20, B for 30 e θ for π sobre 6. Então, nesse exato momento aí, a taxa de variação de θ em relação a t é menos 1 sobre 12, que multiplica raiz de 3. Essa igualdade aqui, gente, é porque eu só racionalizei aqui o raiz de 3, tá ok? Então, nós ficamos aqui com esse número real. E, obviamente, qual é a taxa de variação? É radianos por segundo, porque nós estamos trabalhando aqui com o θ na unidade de medida radiano. E o tempo, a gente trabalhou o tempo todo em segundos. Tá ok, gente? Então, a taxa de variação pedida, né, de θ em relação a t é dada por meio desse número aqui. Tá ok, gente?
Então aqui nós encerramos essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.